Olá, meus amigos, olha eu aqui de novo. Tava saindo para desligar o canal, para a gente partir para o Evangelho. Acabei de receber essa notícia urgente, tá? O ministro Alexandre de Moraes decreta a prisão domiciliar do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A Polícia Federal já apreendeu os celulares dele e ele está preso domiciliar. Meus amigos, eu não sei o que vai acontecer. Peço a Deus que não aconteça o pior, mas tudo está caminhando para ir para o fundo do poço. O ministro determinou a prisão domiciliar do ex-presidente. Justificou que ele descumpriu as medidas cautelares impostas a ele por ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Abre aspas. As condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas por essa Suprema Corte, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Fecha aspas. Já trago mais informações. Enquanto isso, Sakamoto, no fim de semana vimos que o Bolsonaro apareceu transmitindo ali para as manifestações de São Paulo e do Rio de Janeiro por videoconferência. Ele não podia sair de Brasília, porém, ele não podia veicular a imagem dele, discurso dele nas redes de terceiros. E foi o que aconteceu. E o ministro decreta prisão domiciliar, né, para Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro esticou a corda propositadamente, não tenha dúvida nenhuma, ele esticou a corda, ele estava proibido, quando ele teve uma série de medidas cautelares contra ele, com relação a usar tornozeleira, a usar tornozeleira eletrônica, a não poder sair, né, da sua casa aos finais de semana, de ter um horário de recolhimento à noite, de madrugada, né, de não utilizar redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes tomou essas decisões para evitar uma prisão do presidente Jair Bolsonaro. Foram decisões cautelares para evitar uma prisão de Bolsonaro, que ainda é réu no processo que julga a tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, na qual ele é réu por esses crimes. Então, o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes não queria mandar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão, exatamente para evitar a transformação de mito em mártir, né, do auto-intitulado mito para Marte. E aí o que acontece? Ele deu essas ações, ele deu essas medidas cautelares. Bolsonaro foi esticando a corda, teve todo aquele caso da entrevista, né? Que pode dar, não pode dar, né? Tudo isso mais, ficou por isso mesmo. E agora, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele gravou, ele enviou conteúdo, né? Acabou participando indiretamente através das redes de seus filhos, das redes de seus aliados, dos atos que ocorreram em várias cidades do Brasil neste domingo. Né? E depois, o senador Flávio Bolsonaro apagou o conteúdo, alegando insegurança jurídica, mas o conteúdo até lá já tinha sido difundido. O que acontece é que a impressão, Diego, de tudo isso é que a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro aliados, querem o quê? Querem esticar a corda, querem provocar o Supremo Tribunal Federal para duas coisas. Ou provocar para que o Supremo garanta uma certa impunidade para Bolsonaro e aliados durante o julgamento do golpe de Estado, ou seja, esticar para que eles possam fazer o que eles quiserem, sem medo de ser presos, né, sem medo de serem punidos. Né? Por quê? Exatamente porque o Supremo está evitando uma punição, evitando mandar Bolsonaro para o chilindró antes de uma condenação colegiada. Né? Ou, na verdade, esticando a corda para aproveitar o quê? Aproveitar a pressão de Donald Trump. Donald Trump, nesse exato momento, baixou um tarifaço, nesse momento que nós estamos vivendo, baixou um tarifaço contra os produtos brasileiros, 50%, né? Uma parte ficou isenta, mas tem muitos centenas de produtos que estão sofrendo esse tarifaço, que vão levar a desemprego, a fechamento de empresas. Ao mesmo tempo, Trump baixou Lei Magnitsky para tentar criar problemas financeiros para Alexandre de Moraes e usando como justificativa o julgamento de Jair Bolsonaro. Usando como justificativa o julgamento na qual ele é réu.
É claro que Trump tem interesses econômicos também, é claro que o Trump também está usando o bolsonarismo para interesses econômicos e geopolíticos, quer um aliado na presidência do Brasil e quer na verdade, pressão, quer baixar tarifas, quer liberdade total para suas empresas Big Techs no Brasil e tantas outras coisas, mas está usando o Bolsonaro também para isso. E tá empurrando. E vê no Bolsonaro ele mesmo, né? Porque o Bolsonaro copiou a tentativa de golpe do Trump, só que lá os Estados Unidos foram menos competentes do que o Brasil para processar, para investigar, processar e julgar Trump, como o Brasil foi contra o Bolsonaro. Então o que acontece? Há uma pressão, o Trump faz essa pressão em cima. Né? E aí o bolsonarismo no Brasil quer fazer o quê? Quer aproveitar que o Trump está de olho e está fazendo pressão para fazer com que o Supremo Tribunal Federal crie mais situações para gerar ainda mais sanções. Então, porque agora o que acontece? Com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, com ele proibido de sair de casa, né, ele vai fazer o quê? Ele vai se vitimizar. Ele vai se mimimizar nesse meio tempo, vai se vitimizar, e essa vitimização será utilizada para quê? Para que os Estados Unidos dobre, né, sanções, para que abra caminho para os Estados Unidos dobrar as sanções. Então o que acontece? O Bolsonaro, ao esticar a corda aqui dentro, não é que ele cria problemas para o Supremo Tribunal Federal. Ele abre caminho para os Estados Unidos, né, e o Trump criar mais problemas ainda para o Brasil. Por quê? Porque, mas o Alexandre de Moraes é o culpado porque fez isso. Não, o Alexandre de Moraes o STF tinha colocado limites, tinha colocado balizas, o que o presidente pode fazer, o que o presidente não pode fazer. E o presidente fez o quê? Esticou a corda. O presidente Jair Bolsonaro vem esticando a corda. E aí o que o Alexandre de Moraes fez? Ele poderia ter decretado uma prisão preventiva. Ele não decretou uma prisão preventiva, ele decretou uma domiciliar. Ele até pegou leve, no final das contas. Ele decretou uma prisão domiciliar e não uma preventiva, né? Então o que acontece? Só que isso já vai ser o bastante para criar um problema para chegar para os Estados Unidos e se vitimizar mais ainda, e se vitimizar junto aos seus seguidores e tudo isso mais. Então o que acontece? Só que no final do dia, isso não vai alterar o trâmite do processo no Supremo Tribunal Federal. Nada disso vai alterar o trâmite do processo do Supremo Tribunal Federal. E, de certa forma, né, muita gente vai ver essa prisão do Bolsonaro como um test drive da vida dele a partir de 2026, Diego. A gente tem um momento aqui, Sakamoto, em que o ex-presidente ele fala na manifestação de São Paulo pelo celular do deputado Nicolas Ferreira. Vamos ver. Nessa Avenida Paulista, já estive aqui algumas vezes, mas hoje, posso falar uma coisa para vocês, senhores? Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Isso daqui, Jair Bolsonaro, é a tua força, mesmo estando preso dentro de casa. Essa é a sua força, a sua voz, as sementes que você deixou para o nosso país. Que o Senhor te fortaleça. O senhor está aí em casa, você é o galego mais amado desse Brasil, e volta, Bolsonaro! Nós estamos aqui hoje lutando por um Brasil em que... Bom, a gente viu aí o Bolsonaro no celular do Nicolas. Essa de São Paulo foi à tarde, mais cedo teve a do Rio de Janeiro, e aí ele falou, o Flávio postou, o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, depois apagou o vídeo, como disse o Sakamoto, alegando insegurança jurídica, né?